Prazer imenso estar recomeçando esse curso de Cristologia. Eu já até perdi as contas, né, Maria? Quantas vezes que ele já foi dado? É a quinta vez, segundo as contas da Maria. Mas sempre o recomeço, parece que a gente é uma coisa nova, é diferente, né? Entendeu? E ainda mais, o que é Cristologia, né? É o estudo de Cristo, sua pessoa e sua obra. Quem que é Cristo? Simplesmente é a pessoa mais importante que já colocou os pés nessa terra. Só isso. Quem foi mais importante do que Jesus Cristo? Vocês conhecem alguém? Antes dele, depois dele, contemporâneo? Não existe. Então, o ser humano, por que a gente fala ser humano? Porque Jesus também é humano. Ele não era humano, ele é humano, porque ele está vivo hoje, sabe? Continua vivo, sabe? Eternamente vivo. É o ser humano mais importante de todos os seres humanos que já pisaram na Terra. Segundo a ciência, você sabe quantos seres humanos já pisaram nessa Terra? Ciência, né? Isso não está na Bíblia, não. É em torno de 120 bilhões de pessoas. Atualmente tem em torno de uns 8 bilhões, né? Vivos, sabe? Mas quantas pessoas já pisaram, já morreram, deixaram de existir? Em torno de 120 bilhões de pessoas, de seres humanos, sabe? E este é o mais importante, o número 1, né? Então, nós estamos estudando, então, olha como que é importante essa disciplina, Cristologia, né? Que é o estudo dele, é o estudo do nosso Senhor Jesus Cristo, de quem foi ele e a sua obra. Quando a gente começa a estudar alguma coisa de teologia, teologia é totalmente diferente de qualquer outro tipo de ciência que pode existir. Porque quando a gente estuda qualquer outra ciência, nós temos uma ferramenta maravilhosa que Deus nos deu, né? O nosso cérebro, né? A nossa capacidade de raciocinar, de pensar. Então, sempre, com relação a todas as outras ciências, o ser humano, ele vai descobrindo, ele é o mais importante, o cérebro humano é mais importante. Mas quando a gente vai estudar a Deus, a coisa muda de figura. Por quê? Porque ele é infinitamente superior a nós. Então nós só podemos falar em teologia coisas que ele nos deixa transparecer. Quando Deus nos resolve revelar alguma coisa. Então quando nós falamos de Cristo Jesus, nosso Senhor, nós só podemos falar coisas que ele nos deixou perceber, escapar, se revelar para nós. Entendeu? Então tudo que nós vamos falar vai ser o quê? Vai ser pouco, mas muito pouco, em relação a quem ele realmente é. Por mais que a gente estude, por mais aprofundado que seja o curso, sabe? Então a gente vai estar falando só alguma coisinha, um fragmento de quem Jesus realmente é, entendeu? Pouca coisa. Com certeza ele é muito, mas muito maior do que tudo que a gente vai poder falar. Em João, no capítulo, 1, no verso 14, está escrito assim: aquele que a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Então essa é a apresentaçãozinha do Senhor Jesus, né? Quem que é esse daqui? O que ele está fazendo? O Tomé está fazendo o quê? Exato. Esse é um grande problema, nosso relacionamento com Cristo, né? Quantas vezes que a gente tem dúvidas com relação a várias coisas, com relação a Jesus, entendeu? Então o Tomé, ele duvidava que o Senhor Jesus poderia ter ressuscitado, apesar de inúmeras vezes, durante a caminhada com os discípulos, o Senhor Jesus ter falado isso,
que ele ia passar pela morte, que ele ia ressuscitar no terceiro dia e tal, né? Entendeu? Daí o Tomé, quando ele recebeu a notícia que o Senhor Jesus tinha ressuscitado, está falando baixo? Ah, não, a bala. Que o Senhor Jesus tinha ressuscitado, então ele quis provas, sabe? Que aquele era Jesus mesmo, sabe? E daí ele exigiu, né? Se apresentou, daí ele teve que colocar o dedo na ferida, o dedo nas mãos, nos pés, onde os cravos, né? Os pregos tinham perfurado. Quantas vezes que a gente se pega fazendo a mesma coisa? A gente critica o Tomé, mas às vezes a gente faz o mesmo, passa pelo mesmo processo. Então, o verbo ou a palavra, o Senhor Jesus é conhecido como o verbo ou a palavra, não foi transformado em carne ou misturado com carne. Mas ele mesmo, ele por vontade própria, ele escolheu para si mesmo um templo formado pelo ventre de uma mulher, de uma virgem, para habitar. É assim que ele escolheu vir ao mundo. Assim, aquele que era o Filho de Deus tornou-se o Filho do homem, não pela confusão da substância, mas sim pela unidade da pessoa. Ele que já era Deus, ele resolveu também ser homem. Ele escolheu ser homem. Escolheu nascer como homem, sabe? Passar pelos mesmos processos que todos nós passamos, né? Como seres humanos. Bom, vamos começar, a gente sempre começa pelo lado negativo. Então essa história do Jesus histórico foi um movimento que aconteceu na história da humanidade, querendo provar que Jesus ele era simplesmente um mito. O que é um mito? É o Jair Bolsonaro? O mito é um ser fantasioso, sabe? O Hércules mesmo, lá da Grécia, o Hércules é um mito. Tem as histórias envolvendo Hércules, essas coisas assim, né? Mas ele, na verdade, todo mundo sabe que ele nunca existiu. Existem só as histórias em volta desse herói imaginário lá dos gregos, né? O Hércules, né? O Jasão, outro herói grego, um mito, né? O Odin lá, aquele rei lá dos germanos, lá essas coisas assim, né? Dos povos nórdicos, assim, um mito. E houve um momento lá que um grupo de pessoas, cientistas, né, quiseram provar que Jesus também era somente um mito, que ele nem existiu como ser humano, que ele nem passou pela terra como ser humano. Então, muito já se escreveu sobre Jesus, o filho de um humilde carpinteiro, mas pouco se sabe a respeito dele. Realmente, Jesus, ele escolheu não se manifestar de uma maneira intensa, ele não quis deixar muitas provas da sua passagem aqui. Ele escolheu ser assim, certo? A gente sabe dele por quê? Por causa da sua biografia. Aonde está a biografia de Jesus? Nos evangelhos, exato. Então lá, os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, eles falam a respeito do Senhor Jesus, sabe? Eles contam a história do Senhor Jesus, mas elas contam uma história do ponto de vista espiritual. Não seria uma biografia como um biógrafo moderno escreveria, sabe? Entendeu? Tem muitas coisas que não são descritas lá, né? Eles, às vezes, esses evangelhos, né? Eles parecem contraditórios entre si. E eles foram escritos a partir de um ponto de vista espiritual. E não como um registro histórico. Ele não é um livro, os evangelhos não são livros de história. Eles não estão preocupados com certos detalhes que um historiador estaria. Então quem Jesus foi de fato e o que exatamente aconteceu com ele, são temas polêmicos e que muitas vezes geram assim discussões muito acirradas, né? O apóstolo João confirma que a maior parte da vida de Jesus, ela não foi registrada, sabe? Não está escrito.
O que Jesus realmente fez na Bíblia, né, não está escrito, não foi realmente colocado tudo. Segundo o apóstolo, olha só, em João 21, 25, o apóstolo descrevendo, Jesus fez também muitas outras coisas. Se cada uma delas fosse escrita, penso que nem mesmo no mundo inteiro haveria espaço suficiente para os livros que seriam escritos. O que Jesus fez durante a sua passagem aqui na terra como homem foi muito mais do que está escrito na palavra de Deus. Mas o Espírito Santo resolveu registrar aquilo que nós temos acesso hoje, né? Os evangelhos. Bom, em cima dessa história do Jesus histórico, né? Nós sabemos que pessoas que não creem em Deus há muito tempo já existem. Me chama a atenção quando eu vou lá ler a história lá do Noé, do dilúvio, como tinha gente naquele tempo que não acreditava em Deus, né? Não tinha? Vocês percebem lá? Quase todo mundo, tirando o Noé e a família dele, ninguém mais acreditava. Porque se eles acreditassem, o que eles tinham feito? Eles tinham entrado na arca junto, né? Não tinham morrido. Tinham escapado daquela história. Então, naquele tempo, praticamente toda a humanidade, tirando Noé e sua família, eram de pessoas que não criam em Deus. E foram extintos, passou pelo processo do dilúvio. Não é assim? Durante toda a história da humanidade, e sempre existiu muita gente que não acredita que Deus existe. Mas muito mesmo, muito, muito, muito. E vou contar mais ainda. Mesmo no meio cristão, mesmo entre nós, diz que metade não acredita muito em Jesus, não. Será que a metade aqui não acredita? Não vou pedir para ninguém levantar a mão, né? Mas pelo menos as atitudes que as pessoas tomam, elas não são de pessoas que creem em Deus mesmo, sabe? Que têm temor a Deus. E olha, entre os discípulos do Senhor Jesus, aqueles que estavam junto com ele, dos 12, se a gente for analisar como é que foi a vida lá do Judas, né, do que traiu o Senhor Jesus, Judas agia como alguém que acreditava em Jesus? Agiu, quer dizer? Mas se ele acreditasse mesmo, ele teria feito o que ele fez? Se ele acreditasse que Jesus era Deus, que Jesus estava aqui na terra, né? Mesmo ele vendo todos os milagres, ao vivo e a cores, estava junto com ele, dormia, acordava com ele, via tudo. Mas se ele realmente tivesse temor a Deus, ele teria feito? Não, não teria. Sabe? Ele estava cego. Ele não via o que estava acontecendo na frente dele, não entendia o que estava acontecendo na frente dele. Não tinha o mínimo temor a Deus, a Jesus. Sabe? Tanto é que ele agiu como agiu. O que tem de gente que não acredita em Deus é incrível. Que age, que as atitudes, às vezes fala da boca para fora, sabe? Mas eles agem como um ateu. É muito grande. Então esse negócio é polêmico. E não é de se estranhar que nesse ano aqui, olha, entre 1774 a 1778, teve o início dessa busca do tal Jesus histórico, né? Entendeu? Estudiosos, cientistas, se destacou esse homem aqui, ó, Hermann Samuel Reimarus. Ele questiona a forma tradicional de apresentar Jesus na Igreja e no Novo Testamento. Para ele, Jesus era um engodo. Jesus era um mito, sabe? Não tinha nada de verdade. Então, mito, como a gente estava lembrando agora há pouco, mito é aquele ser fantasioso, não é de verdade. Certo? Você sabe o que é o mitômano? A palavra mitômano. O que significa? Mentiroso. Mentiroso. Então, aquele sujeito, ele é um mitomaníaco, uma pessoa que tem mania de mentir, que mente compulsivamente. Sabe? Então a palavra mito, ela tem essa origem.
Então, esses cientistas, essas pessoas, elas queriam provar que tudo era um engodo, tudo era mentira. Tem um vídeo interessante que eu sempre trago, né? Acho que vai ser a 5ª vez que eu vou trazer então, do Cortella, falando a respeito disso. É uma reportagem que teve no Canal Livre. Jesus continua sendo notícia? Para nós, pelo menos, é uma boa nova, uma boa notícia, entendeu? Então, nós que somos cristãos, né? Nós continuamos, com certeza, eternamente envolvidos, né? Vocês perceberam o Cortella falando? Jerusalém foi destruída, totalmente destruída pelos romanos no ano 70. Se tivesse alguma coisa, algum registro, né, naquele tempo, provavelmente foi tudo destruído, então não pode ter ficado nada. Quando nós tivemos assim, o privilégio de visitar aquela região, sabe? Que nós fomos até Jerusalém, que foi depois reconstruída, né? Essas coisas assim. Então nos levaram lá para o local do cenáculo, né? Eu estava lá todo maravilhado que eu estava no cenáculo, onde Jesus tinha feito a última refeição, né, com os seus discípulos. Depois eu me toquei, mas essa cidade não foi toda destruída? Como é que esse lugar que eu estou aqui pode ser o cenáculo, né? E daí que a gente foi pesquisar e foi ver, claro, que não era de jeito nenhum, né? Era um local que reproduzia, que parecia, que lembrava o local onde que realmente tinha sido feita a última cena. Mas a cidade tinha sido toda destruída. Ela não foi totalmente destruída, segundo o guia lá que nos guiou, né? Porque o lado de fora, os romanos não mexeram nos túmulos, sabe? Então os cemitérios lá, eles foram preservados. A única coisa que foi preservada daquela Jerusalém antiga, da Jerusalém do tempo do Senhor Jesus, foi só o cemitério, foi só o lado externo dos muros, aonde estavam enterradas algumas pessoas. Por exemplo, lá a gente consegue achar ainda onde foi enterrado o rei Davi, por exemplo, sabe? Então essa parte foi ainda preservada, sabe? Mas o resto foi tudo destruído. E foi reconstruído posteriormente. E os primeiros evangelhos, como o Cortella lembrou, ele foi escrito em torno do ano 70, alguns anos. Então, Marcos, Mateus, a gente não sabe qual foi o primeiro, mas foram escritos a partir dessa época, sabe? Então já foi um relato totalmente espiritual. Não foi com objetivo histórico, né? Um registro histórico. Então vamos lá. Começa então a procura do Jesus verdadeiro. Cientistas, né, eles querem procurar o Jesus verdadeiro. A metodologia racionalista foi predominante como método de pesquisa para tal busca. Quiseram usar a ciência moderna para poder pesquisar Jesus. Como frutos desses estudos nasceram obras a favor e contra a existência de Jesus, né? E daí então eles comparavam o Senhor Jesus, para dizer que Jesus era um mito, era uma mentira, era um personagem, né, que nunca existiu. Eles comparavam com outro personagem histórico que foi contemporâneo, né, mais ou menos de Jesus. Ele foi um pouco anterior ao Senhor Jesus, né, que foi o Júlio César, o imperador romano, sabe? Então, comparando Júlio César com Jesus, olha o que nós temos. Se sabe exatamente o dia que Júlio César nasceu. Foi no dia 13 de julho do ano 100 a.C., sabe? Na cidade de Roma, na Itália. Agora uma coisa que eu fico pensando, né? 13 de julho, né? Quando Júlio César nasceu, o mês de julho não existia. Não é verdade? Porque julho só existe em homenagem ao Júlio César, né? Entendeu? Então esse dia foi também determinado a posteriori, né? 13 de julho, né? Entendeu? Tá. Jesus, então, como a gente estava vendo lá, o Cortella lembrou agora, né? Nascimento, né? O dia que Jesus nasceu, 25 de dezembro, com certeza não foi. Porque 25 de dezembro, no hemisfério norte, é inverno. E Jesus não nasceu no inverno, não tinha neve, tá? Naquela época. Provavelmente devia ter sido em abril, maio, essas coisas assim, né? Se a gente for ver os relatos dos pastores, né? Em campo aberto, aquelas coisas todas, né? E como ele falou bem, o Cortella lembrou bem, deve ter sido no ano 5 ou 6 antes de Cristo,
Porque quando ele nasceu, o Herodes era vivo ainda. O Herodes o Grande, o primeiro dos Herodes, né? E o Herodes morreu no ano 4 antes de Cristo, sabe? Entendeu? Então, essa data do nascimento, o ano 1, na verdade, que é o ano que representa o primeiro ano de Jesus, na verdade não foi o ano que Jesus nasceu. É uma confusão histórica. Sabe, Jesus nasceu antes do ano 1. Isso. Agora, com certeza, ele nasceu na cidade de Belém, na Judéia, né? Voltando para o Júlio César para comparação. Se sabe exatamente o dia que ele morreu. Foi no dia 15 de março do ano 44 a.C., na cidade de Roma, na Itália. O Júlio César, aos seus 55 anos de idade, ele foi assassinado, né? Em Roma, na Itália, você sabe exatamente o dia. Foi nos idos de março. Quem já leu lá o Shakespeare? Do Júlio César no Shakespeare? Não leram? Vocês deviam ler. Isso é cultura, né? Entendeu? Então ele fala sobre os idos de março. O ido de março era 15 de março, né? Essa data, né? Que ele teve uma profecia que ele ia morrer nos idos de março e de fato morreu, né? Entendeu? Agora Jesus. Qual foi o dia que Jesus morreu? Se sabe que foi em março, abril, provavelmente foi no ano 29, 30, talvez até 36, não se tem bem a data exata, sabe? Que Jesus morreu. Com certeza foi em Jerusalém, na Judéia, né? Biografia, né? Vamos lá, do Júlio César. Teve escritores contemporâneos lá do Júlio César, escritores, historiadores mesmo, sabe? Que escreveram direitinho a biografia do Júlio César. Esse Suetônio e o Plutarco, eles escreveram, a gente tem hoje acesso a esses textos, sabe? Estão bem lá detalhados, bem descritos, né? Toda a vida do Júlio César. E com relação a Jesus Cristo, nós temos os evangelhos canônicos, né? Que nós já citamos, né? Mateus, Marcos, Lucas, João, né? E que estavam preocupados com a parte espiritual. Júlio César escreveu livros do próprio punho. A campanha que ele fez na França, né? Com a conquista da França, ele escreveu de Belo Gálico, né? Esse livro. E depois ele escreveu um segundo livro que ele mesmo escreveu, de Belo Civile, que é a Guerra Civil, né? E Jesus o que escreveu? Foi na areia. Ele sabia escrever, com certeza, Senhor de todo o universo, né? Mas ele escreveu na areia. Jesus estava muito preocupado em deixar alguma coisa escrita? Com certeza não. Ele não estava muito preocupado. O objetivo de Jesus era bem diferente do Júlio César, sabe? Tem um texto que sempre me chama a atenção, vamos destacar. Até hoje de manhã eu estava lá com a Lucia, nós estávamos falando sobre ele, né? Cadê o meu... Ué? Marcos capítulo 13, a partir do verso 10. Os discípulos aproximaram-se dele e perguntaram: por que falas ao povo por parábolas? 11. Ele respondeu: a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não. A quem tem será dado, e este terá em grande quantidade. De quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Por essa razão eu falo por parábolas, porque vendo eles não veem, e ouvindo não ouvem nem entendem. Nele se cumpre a profecia de Isaías: ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão, ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Pois o coração desse povo se tornou insensível, de má vontade ouviram com seus ouvidos e fecharam seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos e ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. Mas felizes são os olhos de vocês, porque veem, e os ouvidos de vocês, porque ouvem. Porque eu lhes digo a verdade: muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram, e ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Por que Jesus falava por parábolas? Por que ele falava por parábolas?
porque ele não queria ser entendido mesmo, de propósito, por muita gente, sabe? Então era o plano dele não ser entendido, por isso que ele não deixou nada escrito. Então o que a gente percebe é que Deus realmente, ele separa algumas pessoas, ele escolhe algumas pessoas, ele elege algumas pessoas. E essas pessoas, elas têm uma sensibilidade maior pela palavra de Deus. Mas tem pessoas, e muitas nesse mundo afora, que a palavra de Deus não toca, não mexe, sabe? Elas já são separadas ali. Aqueles que creem e aqueles que não creem. Aqueles que a palavra de Deus toca e aqueles que não tocam. Quando Deus escolhe uma pessoa, ele faz de tudo para resgatar aquela pessoa. Não tem medida para Deus. Quando ele quer, ele escolhe uma pessoa, sabe? Ele dá revelações, ele dá sonhos, né? E dá experiências, e o coração dessa pessoa se torna sensível à palavra do Senhor. Mas para os outros, ele fala, mas essas palavras não têm valor. Elas entram pelo ouvido e as pessoas não entendem. As pessoas veem os milagres, mas não são sensibilizadas. Nós não estávamos falando agora há pouco lá da experiência do Judas? Ele não viu tudo aquilo que Jesus fez? Ele não ouviu tudo aquilo que Jesus falou? Mas ele não foi sensibilizado. Isso não é por acaso, é plano de Deus, sabe? É plano de Deus. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Poucos realmente têm sensibilidade às coisas de Deus. Poucos são tocados pela palavra do Senhor. Se ele quisesse deixar detalhes científicos, né, exatamente do como foi feita a humanidade, como foi feita a terra, como foi feito isso, como foi feito aquilo, ele que fez, ele podia explicar muito bem, mas ele não quis. Ele escolheu não ser assim, sabe? Então aqui, essa gravura representa o dia que o Júlio César morreu, que foi assassinado. Ele estava no Senado romano, né? E foi assassinado pelos senadores que estavam em volta dele, inclusive seu filho de criação, o Brutus, né? Que ajudou a assassinar o próprio pai, sabe? E esse daqui foi o dia que o Senhor Jesus morreu, crucificado, ao lado de dois ladrões, né? No lado de fora, nos muros lá de Jerusalém, né? Então, o avanço da ciência histórica não modificou a opinião universal acerca do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, esse estudo, as pessoas não modificou o que as pessoas acham do Senhor Jesus. Aqueles que creem no Senhor Jesus continuam crendo. Aqueles que não creem continuam não crendo, sabe? Não modificou nada. Na verdade, as coisas continuaram igual. Desde o mundo antigo até o contemporâneo, continua a existir quem creia que o Senhor Jesus é Deus e quem não creia nisso. Mesma coisa. Continua sendo o mundo, continua sendo a mesma coisa com relação a isso. Então, a igreja cristã fica perplexa, né, com o fascínio dos cientistas, entre aspas, né, pela busca do que eles chamam de Jesus histórico. O cristianismo, então, ele não surgiu com o nascimento de um homem chamado Jesus, mas sim quando um dos seus discípulos declarou em alto e bom som: tu és o Cristo. Ali surgiu o cristianismo. Naquele dia que Pedro, né, reconheceu que o Senhor Jesus era o Cristo, tocado pelo Espírito Santo, né, por que o Pedro foi confessar uma coisa dessa? Porque o Espírito Santo já morava dentro do Pedro, já revelou para o Pedro, assim como ele mora dentro de cada um de nós e vai nos revelando as coisas que Deus quer de nós. Ele revelou para o Pedro. Desde aquele momento, o cristianismo existe. Existem os cristãos, aqueles a quem o Espírito Santo revela, existe os que não são, os que não creem. Agora vamos analisar uma coisa assim.
Vamos pensar na situação do nosso Brasil aqui, né? De 2010 para cá. Eu vejo quanta notícia no jornal, por exemplo, assim, né, que a gente acompanhou, esses processos que aconteceram no jornal, esse problema desse julgamento, né, da Lava Jato e tal, né? Houve lá, comprovou que existe aquele roubo imenso lá na Petrobras, tal, né? Teve um dos bandidos lá que devolveu até, acho que foi 100 milhões de dólares, né? Devolveu. E o povo fala que nada disso aconteceu. Não tem gente que fala que nada disso aconteceu? A gente acompanhou, a gente viu as provas, a gente viu, né, tudo declarado, dinheiro, né, que coisa mais, que fato maior do que 100 milhões de dólares, assim, sabe aquele dinheiro, aquela montanha de dinheiro, 100 milhões de dólares? Não, ninguém roubou nada. Isso é tudo mentira, não aconteceu. Se coisas que a gente está terminando de ver, que nós somos contemporâneos, né? Tem gente que nega, tem uns que falam que sim, outros falam que não. Agora, como é que esse povo vai querer descobrir o que aconteceu lá na Palestina, há 2000 anos, 2000 e poucos anos atrás, sabe? Uma cidade que logo depois que Jesus passou por lá, já foi totalmente destruída, não ficou resquício de nada, e o pessoal ainda fica discutindo, né? O que aconteceu, o que não aconteceu, isso é falso, isso não é falso. Quando eu estava fazendo esse estudo, eu me lembro que eu vi lá no YouTube, lá, um rapaz que se declarou ateu, né? Ele falou ateu, ele era convertido e depois ele pegou e ele viu algumas provas que Deus não existia e resolveu, né, assumir o ateísmo dele. E uma das provas que ele viu foi que ele foi estudar o livro lá de Marcos e, segundo a concepção dele, as primeiras versões de Marcos que foram escritas no livro de Marcos, o capítulo 16, que é o último, né, de Marcos, ele só ia até o verso 8. A partir do 9 não existia. Então, tudo que se falava a respeito da ressurreição de Cristo, né, não estava descrito no livro. Entendeu? Segundo ele, as primeiras versões, que isso daí foi um escrito posterior. Então, tudo era falso a respeito da ressurreição de Jesus. É claro, nesse ponto eu concordo com ele. Se a ressurreição for falsa, toda a história de Jesus é falsa, né? Entendeu? Mas a ressurreição foi falsa. E os outros evangelhos, e as outras testemunhas, sabe? E as cartas de Paulo, por exemplo, que falam sobre a mesma coisa, entendeu? Então, tem tanta coisa escrita, né? Basta você crer. Agora, se você acha que não, e Jesus, inclusive, facilita a tua vida, porque ele não deixou nada realmente muito documentado assim, sabe? Então, é por fé, é porque a gente confessa, tu és o Cristo. E é assim que ele vai revivendo, o cristianismo vai revivendo no coração, na alma das pessoas que creem em Cristo, né? Ele não é um fato histórico, ele é um fato espiritual. E não pode ser estudado como um fato histórico. Então, o Senhor Jesus não foi meramente um homem bom, um excelente mestre. Acima de tudo, ele é o Senhor da glória, ele é o nosso Deus, o Deus daqueles que creem, né? E nessa busca, né, do Jesus histórico, assim, teve esse autor, Paul Tillich, né, que escreveu um livro, uma teologia sistemática. Existem várias teologias sistemáticas, certo? Então, essa daqui foi escrita pelo Paul Tillich, né, que expõe o motivo do insucesso da captura, né, pelo cientista do chamado Jesus histórico, né? Então, segundo o Paul Tillich, né, ele dividiu em 5 pontos, né, o motivo do fracasso, né, dos cientistas terem chegado a essas conclusões que Jesus é um mito, Jesus é um mito, Jesus é um mito, né? A falar em teologia sistemática, eu fui convocado para dar esse tipo de assunto, né? Olha, eu comecei a ler um pouco, mas que coisa difícil. Se vocês já viram polêmica já, né, em todos os estudos, né? Quando a gente começa a estudar teologia, é que a coisa fica bem. E por que vocês acham que é teologia sistemática? Por que vem a sistemática? Isso, classificação, né? Então pegam todas as doutrinas cristãs, aliás, né, do cristianismo, e tenta colocar de uma forma bem organizada, sistemática, classificada, sabe?
entendeu? E daí então, quando eles colocam tudo, uma do ladinho da outra, a gente vai ver como que tem contradições, sabe? Como tem pensadores cristãos, né, teólogos assim, que pensam diferente um do outro, né? Entendeu? Mas isso é assunto para o próximo ano, não vai ser agora. Vamos lá para o Paul Tillich, né, os pontos que ele levantou. O primeiro, a crítica histórica, ela parecia ter destruído a própria fé. No começo, quando foi lançado aquelas críticas, né, a respeito de Jesus, se Jesus existiu ou não, se ele era um mito ou ele era uma pessoa de verdade e tal, né, aquilo parece que abalou, né, o cristianismo, sabe? Os cristãos da época. Mas, voltando a analisar, né, o método histórico une elementos analítico-críticos e construtivos conjecturais, né? De início, ela impressionou muito os cristãos normais, cuja consciência é moldada pela ortodoxa doutrina da inspiração verbal, né? Entendeu? Então, a crítica histórica colocou em dúvida a doutrina da autoridade bíblica, né? As pessoas deixaram de crer que a Bíblia teria autoridade, né? Pois não conseguiam comprovar cientificamente a existência de uma imagem, de uma pessoa por trás do personagem Jesus Cristo, certo? Bom, Paul Tillich, o segundo ponto. O fracasso foi motivado pela natureza das fontes das pesquisas, como a gente falou, né? Entendeu? Os registros sobre Jesus são os de Jesus como Cristo. Os registros sobre Jesus de Nazaré são de Jesus como Cristo. E de pessoas que o receberam como Cristo, tipo Pedro, nós estávamos falando agora há pouco, né? Entendeu? Tais elementos não podem ser usados para a realização de trabalhos científicos. Não é essa a finalidade. Um trabalho científico isento, né? Pois são derivados de pessoas profundamente crentes em Jesus como o Cristo, né? Pessoas que o aceitavam assim. Terceiro, o cristianismo se baseia no testemunho a respeito do caráter messiânico, né? Sobrenatural, daquela missão, né? Que o Senhor Jesus foi ungido para fazer o que ele fez, né? Ele não se baseia numa novela histórica, não é igual à história do Júlio César, como a gente estava comparando, é diferente, não tem o mesmo objetivo. Então, os primeiros cristãos não estavam muito interessados em fazer uma biografia histórica do Senhor Jesus, e nem foram inspirados pelo Espírito Santo a fazer, nem era o plano de Jesus que se fizesse. O quarto, os ensinos e as mensagens de Jesus, né? As palavras de Jesus dos evangelhos podem ser entendidas como ensinos, né? Ensinos, doutrinas, né? Ou mensagens de Jesus, se analisados como fundamentos históricos da fé, né? E por fim, o quinto, a confusão semântica em torno da expressão Jesus histórico, né? A pesquisa histórica nos dá um conhecimento fragmentário e hipotético a respeito de Jesus Cristo, influenciado pelo ceticismo metodológico característico do método científico, né? E agora, vamos para as conclusões sobre o Jesus histórico. É bastante, são 12, né? A primeira delas, os fatos, citações e histórias mais reveladoras acerca de Jesus que conhecemos vêm dos 4 evangelhos, certo? Tudo bem? Ponto pacífico, né? Segundo, atualmente muitos contestam esses textos, mas, graças aos estudos acadêmicos e arqueologia, há uma aceitação cada vez maior do seu valor histórico e da sua autenticidade em linhas gerais, certo? Eles foram escritos mesmo naquela época, né? Em torno do ano 30, 60, 70, né? Da era cristã, sabe? Entendeu? Nós temos fragmentos, né? Que comprovam que esses textos são antigos, sabe? A arqueologia, essas coisas, né? E o estudo desses textos mostram, né? Datação, acho que carbono 14, né, que falam, né, que eles pegam o fragmento do papel e fazem as datações, mostram que esses textos são daquela época mesmo, foram escritos daquela época. Em Qumran, né, lá na região da Judéia, tem aquelas cavernas que foram descobertos, vários fragmentos bem antigos, né, entendeu, que mostram não só textos do Antigo Testamento, né, mas como comprovando aquelas histórias que estavam em torno de Jesus. Muitos estudiosos acreditam que o Evangelho de Mateus foi escrito em grego, né,
pelo apóstolo ex-cobrador de impostos em alguns momentos, entre o ano 50 e 70. Entendeu? Naquele momento que Jerusalém estava sendo destruída, certo? Eu ouvi falar, esse daqui, quem me passou esse texto aqui, fala que foi escrito em grego. Eu tinha ouvido falar que Mateus tinha sido escrito em aramaico, parece, né? Uma coisa assim. Então é um pouco polêmico, mas com certeza, se ele foi escrito em aramaico, ele logo já foi traduzido para o grego, logo a seguir, né? O Evangelho de Marcos foi escrito por João Marcos, né? Que era próximo do apóstolo Pedro. Ele era muito próximo do apóstolo Pedro, né? E muito provavelmente aprendeu sobre Jesus ouvindo as pregações do amigo. Como é que o João Marcos, ele assinou o evangelho dele? Em que parte do evangelho de Marcos que João Marcos assinou que ele que tinha escrito aquilo? Quanto que ele fala dele mesmo no evangelho? Quem sabe a resposta? Você lembra daquela parte do jovem que foi acompanhar, né, depois da ceia, foi acompanhar o Senhor, e ele estava envolto num lençol, e quando os soldados, né, eles começaram, prenderam Jesus e começaram a perseguir os discípulos, né, tentaram segurar ele pelo lençol, ele deixou o lençol e fugiu nu. Aquele quem que era? O João Marcos. Era o próprio. Foi assim que ele deixou a assinatura dele, né? Um ato de covardia, né? Os cristãos começam bem, né? Bem mal, né? Todo o nosso começo parece que todo mundo tem essas coisas em comum. Quem começa esse caminho do cristianismo, né? Sempre começa mal, né? Mas qual que é uma pessoa vitoriosa? É aquela que termina bem. A gente normalmente começa por baixo e depois, né, por misericórdia de Deus, é claro, né, a gente vai ascendendo nesse caminho espiritual e termina bem, né? No final da nossa vida, né, o cristão bem-sucedido, ele termina bem. E com certeza foi essa a história do João Marcos também. Ele terminou bem, né, na vida dele. Os evangelhos de Mateus e Marcos são incrivelmente semelhantes, o que gerou diversas especulações sobre quem usou o outro como referência. Marcos foi escrito primeiro, Mateus foi escrito primeiro, a gente não sabe? Mas sabe que um usou o outro como referência, porque eles são muito parecidos, Um é mais, né, por exemplo, Mateus tem 28 capítulos, Marcos tem 16, mas as histórias são bem parecidas, né? Lucas era amigo de Paulo. Lucas, o médico, o grego, né, amigo de Paulo, certo? O fariseu que se converteu ao cristianismo, né? O evangelho de Lucas, ele foi escrito com um objetivo. Ele tinha que mostrar para os gentios a respeito da salvação. Esse que era o objetivo, né? Levar, né, essa notícia da salvação para os gentios, sabe? Para o povo que não era judeu, né? E por fim, o evangelho de João, ele foi escrito pelo próprio discípulo, né, com foco no evangelismo. E acredita-se, né, que esse tenha sido o último evangelho escrito. E também foi escrito em grego. Os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas são conhecidos como evangelhos sinópticos. Por que sinópticos? Porque são semelhantes, parecidos, contam as mesmas histórias. Embora o de Lucas seja um pouquinho diferente, né? Entendeu? Ele conta mais coisas e tal, né? E os 4 evangelhos juntos, né? Eles são conhecidos como canônicos, né? Porque são a base da fé, né? São os textos básicos que falam sobre o cristianismo, né? João escreveu de forma independente em relação aos outros evangelistas e foi baseado na sua visão pessoal do ministério do Senhor Jesus Cristo. O evangelho de João é bem diferente mesmo, né? Eu particularmente sempre foi aquele que mais me impressionou, né? Porque é bem pessoal. A Guta falou agora há pouco a respeito do testemunho, né? Então ele dá um testemunho bem pessoal de como foi o relacionamento dele com o Senhor Jesus. Impacta, né? Muito, né? Ele fala das coisas assim, né? Embora ele tenha escrito bastante tempo depois que o Senhor Jesus morreu, mas ele
ele realmente consegue ser bem impactante, né? Então, como foi o último evangelho de João, né? Então ele foi a última palavra sobre a vida de Jesus, não só confirmando o que os outros escreveram, mas antes instituindo a cronologia definitiva dos acontecimentos. O que veio em cada época, como que foi acontecendo, como os eventos foram acontecendo ao longo da vida do Senhor Jesus. Então, João não só esteve presente em cada um dos momentos cruciais do ministério de Jesus, né, sendo capaz de escrever as cenas com rico repertório de imagens, que ele testemunhou em primeira mão, ele viu aquilo acontecendo, né? Entendeu? E por fim, João também foi um dos maiores confidentes de Jesus entre os apóstolos, aquele que Jesus amava, né? Assim que ele se identificava. Essa era a assinatura do João, né? Ele, quando fala dele mesmo, ele fala como? Aquele a quem Jesus amava. E você? Como é que se identifica? Ele te ama também? Então não era só o João, não? Graças a Deus, né? Jesus ama todo mundo, todos nós, né? Entendeu? Mas com certeza ele amava o João, né? E amava muito, né? Tanto é que ele se revelou dessa maneira grandiosa, né? Através desse homem, né? Do nosso apóstolo João, né? Entendeu? Então, quem que é o Filho do Homem? Quem que é o Filho do Homem? Vamos lá, abre esse texto aqui, Mateus 16, versos 13 a 15. Bem. Então, eu fiz vocês ler o texto, mas está aqui, né? Entendeu? Quem vocês dizem que eu sou, né? Então, quem que é Jesus? Para Deus Pai, quem que é Jesus para Deus Pai? Quando Deus Pai falou, né, no dia do batismo do Senhor Jesus, não foi? Quando ele falou novamente para os discípulos, naquele dia da transfiguração do Senhor Jesus no monte, né? Como é que Deus Pai falou que Jesus era? Quem que ele era? Quem me comprazo, quem me agrado, a quem eu amo, sabe? Em quem eu tenho alegria. De acordo com a versão, vocês vão encontrar. Mas a gente percebe que a relação do Senhor, né, Deus Pai com Jesus é muito boa, né? Devia ser toda a relação de pai com filho, né? A gente devia olhar para o filho e sempre falar isso, né? Olha, esse é o filho que eu tenho alegria, esse é o filho que me agrada, esse é o filho que está segundo a minha vontade, né? Entendeu? Então Jesus é tudo aquilo que um pai espera de um filho, para Deus Pai, né? E para os demônios, quem que é? O Filho do Altíssimo. Para os demônios é alguém que vai me trazer problemas, sabe? Quando o demônio encontra com Jesus, ele vai ter o quê? Vai ser expulso, vai perder a casa dele, né? Não vai continuar naquela vida boa que ele estava tendo, né? Isso. Então, para o demônio, o encontro, eles respeitam o Senhor Jesus, com certeza, sabem do poder, né? Mas eles querem o quê? Distância, sabe? Filho do Deus, né? O Filho do Altíssimo, ai meu Deus, fico, né? Os demônios sempre têm essa reação, né? Para o Pedro, conforme nós acabamos de ler no texto, né? Entendeu? O propósito, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Isso que é o texto que nós acabamos de ler, né? Para um discípulo realmente convertido, sabe? É assim que ele vai se identificar. Quem que é Jesus? Quem que é Jesus? Né? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. É assim que a gente tem que responder, né? Vocês já viram falar daquele movimento, né? Nova Era, né? Já ouviram falar? É uma dessas seitas que esparramam por aí, né? Então, para esse pessoal da Nova Era, Jesus o que é? É um dos 7 mestres do universo. Ele é Deus? Não, é um mestre. Jesus com certeza é mestre, mas ele é só mestre? Não, ele é muito mais do que isso, né?
Entendeu? Então esse pessoal não conhece Jesus direito, né? Agora há pouco a Guta estava falando sobre os espíritas, né? Não é assim? Essa outra seita, os espíritas, né? Para os espíritas, quem que é Jesus? É um espírito muito evoluído. Então, os espíritas, vocês conhecem bem como é que funciona a religião deles, né? Eles acreditam que as pessoas, elas vêm aqui para a Terra, elas nascem, tomam um corpo, sabe? Entendeu? Passam por o período todo da vida, vão se aperfeiçoando, vão se aperfeiçoando, morrem, voltam lá para o céu, né? Depois precisam aperfeiçoar mais um pouco, nascem de novo, sabe? Daí vivem essa vida, tal, morrem, voltam lá para o céu, né? Essas coisas. Daí são mandados para uma outra missão, eles voltam de novo, nascem na outra pessoa, né? Entendeu? Fica aquela vida de novo, se aperfeiçoa, se aperfeiçoa. Depois de tanto nascer e morrer, 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 a pessoa vai sendo aperfeiçoada, segundo o entendimento deles, né? Cada processo de nascer e morrer, nascer e morrer, nascer e morrer, né? Ela vai sendo aperfeiçoada, e Jesus, então, é o espírito super aperfeiçoado, né? Deve ter morrido não sei quantos milhões de vezes, né? Entendeu? Segundo o entendimento assim deles, e está super aperfeiçoado, está anos-luz na frente dos outros espíritos. Mas ele é Deus? Não. Não é Deus. Ele é um espírito aperfeiçoado, sabe? Espírito evoluído. Para muita gente, especialmente entre os católicos, né? Quando a gente vê aquelas figurinhas tristes, Jesus crucificado, né? Entendeu? Quando você não tem muito entendimento, aquele tipo de gente que, quando nasceu e tinha o catolicismo, como eu e Luci, as missas eram pregadas, eram, né, ministradas em latim, né, conforme a Guta falou. O sacerdote, ele ficava olhando para frente assim, sabe? E o povo ficava nas costas, e ainda falava em latim. A gente não entendia nada, né? De nada, sabia que tinha que levantar, sabia que tinha que sentar, sabia que tinha que ajoelhar, mas era todo um ritual, entendeu? E tinha aquela cruz lá na frente, aquele homem crucificado, com aquele rosto triste. Então Jesus, quem que era para os católicos? Uma pessoa mórbida, né? Ainda tinha um dia que a gente tinha que beijar o Cristo, você lembra, Luciano? O Cristo crucificado. Ele tinha uma procissão lá que tinha que todo mundo beijar uma estátua, né? De Jesus morto dentro de um caixão, assim, sabe? Daí passava aquela fila, um atrás do outro, beijando aquela estátua. Vocês não sabem como foi terrível. Mas nós passamos por essa experiência, os mais antigos, né? Graças a Deus vocês não precisaram passar por isso, né? Deus livrou vocês dessas coisas, né? Mas era uma coisa horrível, sabe? Uma figura mórbida, sem vida, né? Entendeu? Triste, sofrida. E Jesus, nós sabemos que é uma pessoa muito, mas muito alegre, sabe? Para muitos crentes, né? O que é Jesus? Daí eles só lembram daquela parte de Jesus entrando lá no templo, né? Com o chicote, com o açoite, né? E batendo lá nos campistas, lá nos vendedores de pomba, nos vendedores de passarinho, né? Então é aquele Deus severo que pune, né? Tem uma pessoa que a gente estava comentando até, comentando, né? Que ela, no local de trabalho dela tem 2 homossexuais, sabe? Que fazem um trabalho parecido, né? E é uma pessoa que se diz crente, sabe? Então ela chega lá e olha para os homossexuais e fala assim: vocês não vão para o céu, vocês vão para o inferno, vocês estão em pecado, Deus não perdoa essas coisas, Deus não aceita essas coisas, certo? Esse tipo de vida que vocês não é aceitável, se prepara, vocês vão tudo para o inferno, vocês estão tudo no inferno, está escrito na Bíblia, quem faz essas coisas vai para o inferno. Para quem quer conquistar a alma para o Senhor, será que essa é a abordagem correta? Que eles estão em pecado, com certeza estão, né? Entendeu? Mas também não deixa. Verdade, com certeza. Mas se nem a gente mesmo tem certeza absoluta, né, que vai acontecer no final, como é que a gente pode julgar os outros? Se Deus resolver salvar aquela pessoa na 10ª, 20ª, sei lá nas quantas horas, Ele não vai salvar?
por mais pecador que ele seja? Vai. Então, como que a gente pode julgar os outros? A gente tem que chamar a pessoa pelo amor, mas não pelo terror. Certo? Entendeu? É assim que Jesus é, sabe? Ele vai levar a palavra para chamar as pessoas pelo amor, pelo amor. Quem aterroriza os outros é quem? Quem fica botando medo em todo mundo? Satanás. Você vai morrer, você vai ser isso. Não é assim que Satanás faz? Não é a técnica do diabo? Para convencer alguém a fazer uma coisa? Olha, se não acontecer isso, você está perdido, sabe? Isso é coisa do diabo. Aterrorizar os outros é coisa do diabo, certo? A gente tem que chamar as pessoas pelo amor. Deus é amor, certo? Entendeu? As pessoas estão erradas, com certeza, sabe? Mas não é assim que a gente vai chamar. A pessoa tem que se conscientizar que ela está errada. Você não viu agora há pouco a Guta? Eu me lembro uma vez um testemunho, eu posso falar isso porque a Guta falou, né? Entendeu? Eu vi uma vez um testemunho que a Guta falou, que não sei quantos anos ela já estava frequentando a igreja quando ela deixou de fumar. Você viu a história do cigarro que ela falou que ela fumava, tal, quando veio para o evangelho, tal, né? Entendeu? Ela já estava frequentando tanto, não sei, 10, 15 anos, não sei, que ela já estava no evangelho. E daí um dia o Espírito Santo tocou no coração dela e ela se sentiu mal com aquilo. E ela deixou de fumar. Mas se você não tivesse trazido a Guta fumando para o evangelho, ela teria vindo? Ela teria essa irmã abençoada que nós temos hoje? Não, a gente tem que trazer a pessoa com pecado e tudo, sabe? E agora, perante o Espírito Santo, o poder de Deus, a palavra de Deus, a pessoa vai se convertendo, como nós também fomos nos convertendo gradativamente, entendeu? E garanto, eu pelo menos não sou perfeito, eu estou muito longe, tem muita coisa para arrumar antes de Deus me levar, né? Se Ele me levar agora, Ele vai ter que corrigir as coisas lá no céu, porque tem muita coisa errada ainda para ser arrumada, antes de eu morrer, né? Entendeu? Não sei vocês, talvez vocês estejam mais na frente dessa caminhada, mas eu tenho muita coisa que eu tenho consciência que vai ter que ser arrumada ainda. E olha que eu estou velho, né? Entendeu? Já estou velho e ainda tem muita coisa para ser arrumada. E assim é. Então, como que a gente vai julgar os outros? Como a gente vai criticar os outros? Mas isso seria um julgamento? É um julgamento. Quando você fala que uma pessoa vai para o inferno, você não está julgando? Fala, você vai para o inferno. Você está julgando. Você está condenando a pessoa já. Por julgar, no meu entendimento, se não é pecado, pelo menos é falta de sabedoria, né? Porque se Deus vai ter que perdoar a gente de um monte de coisa, como que a gente... E diz que Ele vai nos julgar conforme a gente julga os outros, sabe? Entendeu? Então, por que a gente vai julgar com tanta dureza os outros? A gente tem que julgar os outros bem bonzinhos, sabe? E contar que Deus nos julgue da mesma maneira, sabe? Seja bonzinho com os outros, que Deus vai ser bom com você também, né? Porque Ele vai nos julgar segundo o modo com que nós julgamos os outros. Fala, ó, quem vai te condenar sou eu? De jeito nenhum. Por mim você já está no céu. Entendeu? Não, eu estou falando, a gente não deve julgar os outros, não deve condenar ninguém. Porque quem tem o direito de condenar alguém é só Deus. Nós temos que chamar essas pessoas para a luz, chamá-las para o caminho do Senhor. E Deus gradativamente vai convertendo. Como a gente vê tantos exemplos no nosso meio, né? Tantas pessoas que estavam no pecado, foram chamadas no pecado e se converteram ao longo da caminhada, sabe? É assim que tem que ser. Então a gente não deve pregar um Deus legalista e severo, assim, como muitos cristãos pregam, sabe? Eu, pelo menos, eu não vejo esse Deus legalista e severo como o Deus verdadeiro. Deus não é assim. Jesus não é assim. Muito pelo contrário. Então, quem é Jesus? Segundo o próprio Jesus se definiu, né? Está na palavra. Ele fala assim: eu sou o bom pastor. Sempre eu sou, né? Eu sou o bom pastor, eu sou a porta.
eu sou a ressurreição, eu sou a água viva, eu sou o pão que desceu dos céus, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Jesus falou tudo isso dele mesmo. E não é verdade? Ele é tudo isso e muito mais. Não tem nenhuma palavra falsa. Tudo que Jesus falou que ele era, e realmente ele era, e é mais ainda. E para você, quem que é Jesus? Já se perguntou? Você conhece ele bem? Você tem andado com ele? Como é que você define? Quem que é Jesus? É esse ser místico, que nem o Cortella falou? Ou é um ser mítico? Né? Um mito, uma mentira, um herói mitológico, que conta que fez uma grande aventura, né? Tipo aqueles heróis mitológicos, né? Fizeram isso, fizeram aquilo, fizeram não sei o que mais. Quem é Jesus para você? Isso. O que mais? É tanta coisa, né? Então, é a nossa experiência com o Senhor. Mas com certeza a gente concorda com Pedro, né? Certo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és Deus, sabe? A nossa razão de existir, né? Tu és o quê? O nosso Rei, né? O nosso Senhor, o nosso dono. Ele nos comprou, pagou com o sangue dele. Tu és, né? A gente fica tão preocupado quem vai ser o próximo presidente, né? E nós já temos o nosso presidente eterno, já temos o nosso rei, o nosso Deus, o nosso tudo, sabe? A gente não precisa ficar preocupado com essas coisas. Quem, né? Quem vai ser ou quem que não vai ser. Você acha que for uma pessoa que de repente não te agrada, você vai ficar em pior situação? Você votou no fulano e deu ciclano. Daí o diabo falou, ele vai te perseguir. Ele vai acabar com a tua vida, se for o fulano, né? Não for aquele que você está esperando, né? Ele vai acabar mesmo? Jesus vai deixar? Não vai. Ele é o nosso rei, nosso tudo, né? Eu vejo a minha experiência mesmo. Quantas vezes na vida eu passei por experiências que as pessoas ficaram maquinando coisas contra mim, sabe? Entendeu? Não foi uma nem duas vezes. E daí, pela graça de Deus mesmo, aquilo se resolveu de uma maneira maravilhosa, né? Esses meus inimigos, vamos dizer assim, falam, poxa, mas o Sérgio Amaro é um cara inteligente, né? Entendeu? Ele conseguiu achar uma saída naquela situação difícil. Mal ele sabe que eu não fiz nada. Sabe? Que quem me livrou, na verdade, que a situação de eventos, a gente analisando, foi tudo Deus mesmo, foi Jesus, sabe? Entendeu? Eu não tenho essa inteligência toda, essa capacidade, essa malícia de perceber que as pessoas estão fazendo isso ou fazendo aquilo que vão me prejudicar no futuro, né? Isso vale aqui também para a nossa questão política. Por mais que eles queiram fazer mal, algumas pessoas queiram fazer mal para o povo, estejam planejando coisas ruins, eles não vão conseguir. Por que eles não vão conseguir? Porque Deus é conosco. Jesus é conosco. Ele é nosso rei. Ele nos guarda, Ele nos protege. Nós somos um com Ele. Não vai deixar nada de tão ruim acontecer com a gente. Então, a gente vai passar por provação, passar por situações difíceis, como nós temos passado. Mas no final, tudo se resolve. Tudo, né? Ele resolve todas as nossas pendências no final. A gente tem que confiar, tem que acreditar, sabe? Que Ele vai cuidar sempre da gente no final. Então, Jesus é aquele que nos protege, que nos guarda. Então, não fiquem com medo de nada, não fiquem com medo do futuro. No começo da minha conversão, eu via uma pessoa que ela
converteu lá comigo na época, disse que ela morria de medo do livro de Apocalipse, sabe? Ah, e se tudo aquilo acontecer? Eu falei, se tudo aquilo acontecer, vai ser maravilhoso, sabe? Ser perfeito, ó Senhor, né? Nova Jerusalém, descendo do céu aqui na terra, tomando conta de tudo, sabe? Entendeu? É isso, se tudo aconteceu, né? E vai acontecer com certeza, né? É maravilhoso, que dia fantástico que vai ser, né? Quando o dia do Senhor chegar, sabe? Entendeu? A gente vê lá Jesus nas nuvens, descendo do céu, tomando conta dessa terra, né? Assumindo que é dele, sabe? Entendeu? Maravilhoso, fantástico, que venha logo, né? Isso. Ou a gente sobe ou Deus desce, né? Mas a gente vai resolver essa questão. E a terra vai ser... Hoje nós somos peregrinos, não somos? Nós estamos de passagem nesse mundo, nós somos peregrinos. Nós não somos mais brasileiros, sabe? As pessoas falam, o que você é? Brasileiro. Não, eu sou um cidadão do céu. Eu já tenho o meu rei, já tenho o meu presidente, já tenho o meu, que é o Senhor Jesus, certo? Eu não vivo numa democracia, eu vivo numa autocracia, porque Ele manda, eu obedeço, sabe? Nesse meu regime só tem uma autoridade, que é Ele mesmo. Ele que elege todo mundo, né? O único eleitor é Ele. Ele fala, Sérgio vai fazer aquilo, fulano, né? Luci vai fazer aquilo outro. Ele manda, Ele elege, Ele que elege, certo? É uma autocracia. Então esse é o nosso regime. A gente está disfarçado de brasileiro, né? Essa não é a nossa pátria, esse não é o nosso mundo. Vai ser nosso quando o Senhor Jesus voltar e tomar conta de volta de tudo, né? Mas por enquanto a gente só está disfarçado. A gente vai votar porque a lei manda votar, né? Sim, tem que votar, tem que escolher, tem que pedir para o Espírito Santo, o Senhor quer que eu vote em quem, né? Entendeu? E vai escolher aquele que Ele mandar votar, vai votar. Mas a gente já sabe quem que é o nosso líder maior. Vamos ficar com medo do que esse povo pode fazer com a gente? Não, não vamos. Nós temos um rei, nós temos um Senhor, sabe? Então esse é Jesus. Então quem que é o Filho do Homem? Tem um livro interessante, não sei se vocês já leram ele, chama O Jesus que eu pensava conhecer, né? Ou o Jesus que eu nunca conheci, sabe? É desse Philip Yancey, né? Entendeu? Então o Philip Yancey, ele foca nessas coisas que nós estamos falando aqui agora, sabe? Entendeu? Muitos conhecem Jesus do tempo da infância, na igreja, ou nas orações em casa, na hora de dormir. Então muita gente que nasceu, especialmente que nasceu no lar cristão, eles associam Jesus com bolachas, biscoito, suco, escola dominical, sabe? Aquelas estrelinhas que você coloca lá nos cadernos, você sabe isso, você sabe aquilo, né? Entendeu? Então é até uma coisa boa, né? A sua idade, de acordo com a sua idade, né? Que dá na escola dominical, aquelas estrelinhas que o professor de escola dominical gosta, né? De colocar, né? A minha filha fazia coleção de estrelinhas, assim, fala, pai, eu ganhei agora uma dourada, ganhei isso, ganhei aquilo, respondi certo, fiz isso, fiz aquilo, né? Mas a coisa vai bem mais longe, né? Então, o Jesus que eu pensava conhecer, alguns têm essa lembrança de quadros ou imagens de pessoas assim meio afeminadas, né? Você reparar como eles têm mania, os artistas têm mania de fazer quadros retratando Jesus com uma pessoa meio afeminada? É ou não é? É. Diz que uma boa parte dos artistas, assim, desses pintores, né, começando lá pelo Leonardo da Vinci, eram homossexuais. Muito habilidosos, excelentes artistas, mas homossexuais, entendeu? Então eles pintavam Jesus da maneira como um homossexual vê, entendeu? E ele era meio afeminado nessas pinturas, né? Essa figura, por exemplo, não parece? Será que Jesus era assim? Outros, né, aquilo que nós falamos agora há pouco, né? Eles veem Jesus assim como aquela pessoa severa, né, como nós falamos agora há pouco, né? Castiga, né, os malfeitores. Você pecou, vai ser castigado, né? Vai para o inferno, que nós estamos falando agora há pouco, né? Será que Jesus é assim? E
Muita gente hoje em dia vê Jesus como aquela pessoa estranha, distante, né? Não como um amigo próximo, não como uma pessoa próxima, sabe? Não como uma pessoa mais importante que você tem na vida, mas uma pessoa distante. Eles ouvem falar que naquele tempo antigo tinha milagres, mas ele nunca viu milagre na vida dele, sabe? Que a presença do Senhor Jesus afetava aquelas pessoas que ele chegava próximo, mas ele nunca sentiu isso. Então, não são poucos que se questionam, né? Como uma pessoa tão boa assim, tão boa como dizem, morreu crucificado? Tem gente que fala assim, onde tem fumaça tem fogo, né? Se ele foi condenado, se ele foi crucificado, até uma morte terrível dessa, alguma coisa ele deve ter feito, de ruim eu falo, né? Não é assim que eles falam dos bandidos? Olha, eu não sei o que o fulano fez, né? Mas se ele está sofrendo tudo aquilo que ele sofreu, alguma coisa ele andou aprontando. Não ia acontecer com ele coisas tão ruins se ele não estivesse aprontando. Tem gente que pensa assim. Por que veio a doença sobre o fulano? É algum pecado oculto ele tinha, né? Senão por que ele ia ficar doente daquele jeito? Sabe? Por que aconteceu essa tragédia toda na família do fulano? E se aconteceu toda aquela tragédia na vida do Senhor Jesus, é assim que eles olham também. Alguma coisa ele deve ter feito, de ruim. E para uma outra parte considerável da humanidade, Jesus Cristo continua sendo um mistério. Como nós falamos, né, aquela história do mito, né, do começo. Eles não compreendem, eles não aceitam o Senhor Jesus. Não compreendem. Mas, como também a gente conversou bem no começo, ele foi a pessoa mais importante que já existiu na face da Terra. Tá? E foi um reconhecimento, inclusive, por toda a humanidade, que até dividiu o tempo antes dele e depois dele. Está certo que a gente sabe que o ano 1 não foi exatamente o ano 1, né? Não foi bem o ano que Jesus nasceu. Mas pelo menos teve esse reconhecimento, que ele foi uma pessoa que dividiu o tempo em dois. O Júlio César deu nome para um mês, o Augusto, né, o outro imperador, né, deu nome para o mês de agosto, mas quem que dividiu o tempo em dois? Só Jesus, né? Então esse foi um reconhecimento de toda a humanidade, que ele foi realmente uma pessoa fora de série, né? Então, durante a sua estada na Terra, ele falou para relativamente poucas pessoas. Você lembra a história da seita, né? Então, naquele tempo que começou o cristianismo, né, que era uma dissidência do judaísmo, sabe? Era uma coisa muito pequenininha, reunia poucas pessoas, quase ninguém, né? Então, como no vídeo do Cortella falando, aquilo não seria nem notícia. Lá na Palestina tem um grupinho lá de fanáticos lá, que estão falando que tem um tal de Jesus, que é filho de Deus, que nasceu, morreu, sabe? Entendeu? Que ele até ressuscitou, né? Está tendo um boato correndo por lá. Você acha que ia aparecer algum jornal importante hoje, se acontecesse de novo? Nem ia aparecer. Não ia ser motivo de... Nem na televisão paga, né, vamos dizer assim, na Rede Globo, no Jornal Nacional, e nem nas redes sociais. Não ia aparecer no Twitter, não ia aparecer no Facebook, no Instagram, seja lá o que for. Ninguém ia comentar desse fato. Não seria notícia hoje, sabe? Se acontecesse de novo o começo, né? E ninguém ia imaginar que anos depois, alguém como o Billy Graham ia lotar estádios e mais estádios por causa do nome do Senhor Jesus. É como aquela comparação que o Senhor Jesus fez, né? Tudo começou com uma sementinha muito pequenininha, né? Uma semente de mostarda, e foi crescendo, 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 né? Entendeu? E hoje é esse gigante. Hoje em dia no mundo, esse slide é um pouco antigo, mas eu tive revisitando lá as referências, né? E é mais ou menos o que vale. Os cristãos hoje, as pessoas que confessam que são cristãos, católicos, evangélicos, todos mais, eles representam mais ou menos 31,2% das pessoas hoje na face da Terra, entendeu? A segunda religião em importância, né, 24,1%, são os muçulmanos, certo? E o terceiro em importância, sabe quem são? Quem são? São os irreligiosos, são os ateus.
É muita gente que é ateu nesse mundo, né? 15% da humanidade, mais ou menos. Sabe? É ateia, né? É muita gente, sem religião, tá vendo? Aliás, me perdoe, não é 15%, é 16%, é esse daqui, ó. Estou trocando aqui. Esse daqui são, os 15% são os hindus, né? Entendeu? É 16%. Esse daqui, essa faixa aqui, ó, na pizza. Então, 15% são os hindus, né? Depois das outras são bem menores o número de pessoas. Mas o importante é o primeiro número. 1/3 da humanidade, ainda hoje, 1/3 da humanidade é cristã. É muita gente. É muita gente. Então, quem era esse Cristo, afinal? Que não só mudou a história coletiva da humanidade, mas principalmente mudou a história de cada indivíduo na face da terra, né? Entendeu? Em Lucas 12:8 está escrito assim: eu lhes digo, quem me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. E esse assunto vai ficar para a próxima aula. Amém? Isso. Então vamos levantar.